Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 21 e 22 do curso de Física 2, Campo Elétrico Uniforme. Bom, vamos revisar. A gente aprendeu que a força elétrica é igual a K, que é uma constante, multiplicado pelo módulo das carguinhas, cargona V multiplicado pelo módulo da carguinha, dividido pela distância dessas duas cargas ao quadrado. A gente aprendeu também que o campo elétrico é dado pela uma constante multiplicada pela carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Se você pegar isso daqui, e colocar aqui, você tem que a força elétrica é dada pelo campo multiplicado pela carguinha. Então, o campo e a carga em módulos, né, vetorial. Então, para onde o campo está apontado será a força elétrica. Bom, e a gente aprendeu também o potencial elétrico. O que seria potencial elétrico? Potencial elétrico é a constante multiplicado pela carga geradora dividido pela distância sem ao quadrado. Se você tem potencial elétrico, você tem como a energia potencial elétrica. O que seria a energia potencial elétrica? A energia potencial elétrica seria justamente a carga multiplicado pelo potencial elétrico inicial menos a carga multiplicado pelo potencial elétrico final. Ok? Então, a energia potencial elétrica é igual a isso aqui é potencial elétrico e isso aqui também é potencial elétrico. A carga está multiplicando os dois, portanto você deixa ela em módulo e deixa aqui a carga elétrica multiplicado pelo potencial elétrico inicial menos o potencial elétrico final. Vai ser a multiplicação em energia potencial elétrica igual a carga multiplicada pelo potencial elétrico inicial menos o potencial elétrico final. Portanto, a energia potencial elétrica é dada pela carga multiplicado por U. Ok, isso seria uma revisão de todas as aulas que a gente aprendeu até o momento. A gente tem que a força elétrica é KQ dividido por D ao quadrado, o campo elétrico é KQ dividido por D ao quadrado, então a força elétrica é igual a E vezes Q. Ok, se a força elétrica aqui é tudo em D ao quadrado, portanto isso aqui é tudo uma vetorial, né? Então importa o módulo, o sentido e a direção. Já o potencial elétrico é escalar, portanto não tem módulo, só precisa do valor, é escalar. Bom, agora vamos para a aula desta semana, que seria um campo elétrico uniforme. O que seria um campo elétrico uniforme? Digamos que a gente tem duas placas aqui, uma placa positiva e uma placa negativa. Positivo, 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 positivo. E aqui negativo, 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 negativo. Bom, aqui teria as linhas de força. Seria assim, Aqui seria aquelas linhas de forças. Bom, por que o campo elétrico é uniforme? Por que a gente fala que ele é uniforme? Porque perceba, se você colocar uma carga aqui, positiva, deixa eu apagar isso aqui. Se você colocar uma carga aqui, positiva, você concorda que ela está sofrendo uma repulsão, uma força de repulsão da placa positiva e uma força de atração? Então isso aqui teria uma força resultante. Mas se você colocar aqui, você concorda que você vai ter uma força maior, força de repulsão vai ser maior e a força de atração vai ser menor por causa da distância. Mas você concorda que se você somar as duas vai dar exatamente igual a essa? Por exemplo, se você colocar aqui, aqui vai ter uma alta força de atração mais uma baixa força de repulsão. Mas se você somar em módulo, sempre vai dar constante. Por isso que o campo elétrico uniforme, você tem sempre que o campo elétrico vai ser constante. Digamos agora que você tem um potencial elétrico aqui, Você tem um potencial elétrico aqui, de mais 30, que você está mais próximo
da carga positiva. Portanto, quanto mais próximo de uma carga positiva, ó, quanto menor será a distância, maior será a voltagem para uma carga positiva. E não se esqueça que é escalar, portanto, o valor da carga importa. Diferente de uma força vetorial, que é tudo em módulo. Então, quanto menor será a distância, maior será o potencial elétrico. E aqui, ó, aqui seria um potencial elétrico de menos 30 volts, porque quanto maior a distância, menor será o potencial elétrico. Bom, imagine que você tem uma carga aqui, ó, uma carga positiva aqui. O que é espontâneo? A espontaneidade, ó, espontâneo, o que é espontâneo? Sempre tudo na natureza tende ao menor potencial elétrico, ao menor potencial. E aqui seria o potencial elétrico. Então, a carga tende a ir para o menor potencial elétrico por duas maneiras. Tanto espontaneamente por causa da natureza, porque tudo na natureza tende a menor energia potencial, portanto, e também pela força de repulsão, né? Aqui teria uma força de repulsão, e aqui teria uma força de atração. Então, se ela está vindo daqui para cá, ou melhor, se ela está saindo daqui para cá, ela está diminuindo sua energia potencial, mas aumentando sua energia, a sua energia cinética. Portanto, de A para C, vamos ver qual seria a energia de A nesse momento. Aqui seria A e ela viria para B. Então, ó, a energia potencial de A seria o volts multiplicado pela carguinha. Digamos que a carguinha ela mede 2 microcoulomb. Então essa carga aqui, ó, ela é positiva e ela mede 2 microcoulomb. Então a energia potencial de A, ó, seria a energia potencial multiplicada pela carguinha. Então a energia potencial de A seria o potencial elétrico de A multiplicado pela carguinha. Então a energia potencial de A seria justamente 30 multiplicado por 2 microcoulomb. Portanto, a energia potencial de A seria exatamente igual a 60 microjoule, ok? Porque você sabe que energia potencial é em joule. Bom, e ela viria, aqui seria o potencial zero, portanto ela estaria no energia potencial seria zero multiplicado pela carguinha, portanto a energia potencial aqui seria C. Então aqui seria B e C. Então a energia potencial de B, seria zero. E a energia potencial de C seria exatamente menos 30, não se esqueça que é escalar, portanto o sinal importa, multiplicado por 2 microcoulomb. Então a energia potencial de C seria justamente menos 60 microjoule, ok? Porque você vai cortar o coulomb com o coulomb, porque aqui você vai corta, você tem só em joule. Bom, aqui ó, você percebe que saiu de mais 60 para menos 60. Portanto, na natureza, tudo tende ao menor potencial elétrico. Então, espontaneamente, a carga saía de mais 30 para menos 30. Se você não soubesse qual fosse isso aqui, ó, qual fosse as cargas do campo elétrico, se você visse a carga saindo daqui para cá, você saberia que você está saindo do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Então você saberia que aqui tem o maior potencial elétrico, portanto aqui seria o positivo, e aqui seria o menor potencial elétrico, seria o negativo. Então, sempre na natureza, as coisas tendem ao menor potencial elétrico. Não se esqueça nunca disso. Por que é importante a gente estudar, fazer essa análise? Porque quando a gente chegar na eletrodinâmica, a gente vai entender como que um circuito permanece funcionando e por que você tem que colocar energia no circuito, ok? Então, para o campo elétrico, ó, vou apagar isso aqui tudo. Para um campo elétrico uniforme,
Ó, para um campo elétrico uniforme, você tem que a força elétrica vai ser sempre constante. Por quê? Porque quando você está aqui, ó, aqui é a soma, aqui vai ser uma soma vetorial, aqui vai ser uma soma vetorial e aqui vai ser uma soma vetorial, sempre vai dar constante. Ok, então ela é sempre constante. Ok? Então você tem o seguinte, que o trabalho de A para C vai ser igual a uma força resultante multiplicado pela a distância, multiplicado pelo cosseno formado pela entre a força e a distância percorrida. Ok, então o trabalho de A para C vai ser justamente a força resultante. Quem é a força resultante? É a força vezes o campo elétrico. Ok? Ou melhor, a carga vezes o campo elétrico, porque aqui é uma força elétrica, portanto, carga multiplicado pelo campo elétrico vetorial, multiplicado pela distância. A distância seria essa distância aqui, ó. Digamos que tem, isso aqui seria a distância D. Então, multiplicado por D vezes o cosseno. Então, se a força e a distância está com o cosseno zero, o cosseno de zero é 1. Então, o trabalho de A para C vai ser igual a carguinha multiplicado pelo campo multiplicado pela distância. Ok, então guarda isso aqui, ó. Mas você também tem que o trabalho de uma força elétrica é igual a carga multiplicado pela a diferença de potencial. O potencial inicial menos o potencial final. Ok? Então o trabalho vai ser igual a carga multiplicado por U. Então você percebe que você tem um trabalho de duas formas? Então você iguala. Então a carga multiplicado por U é igual a carga multiplicado pelo campo multiplicado pela distância. Você corta a carga, você tem que o campo elétrico em um campo uniforme é U dividido por D. Então, toda vez que você quiser saber o campo o campo elétrico em um campo uniforme, você divide o U por D. Então, ó, aqui digamos que fosse, aqui é 0, aqui é 1, aqui é... Não, aí seria, por exemplo, a diferença aqui, ó, seria de 30. Então, a cada 10, ó, aqui seria 10 e aqui seria 10. Então, ó, o campo elétrico é igual a U dividido por D, ok? Então, toda vez que você quiser saber o campo elétrico em um campo uniforme, você pega a voltagem e divide pela distância que essa carga esteja das regiões. Portanto, o U será igual, a diferença de potencial vai ser igual ao campo multiplicado pela distância. Então, quando você quiser o U máximo, deixando o campo constante, se você quer o U máximo, você tem a distância menor. Ó, perceba aqui, ó, a distância aqui, ó, é menor. Então, você vai ter um U de 30 volts. Ok? Então, aqui você fica mexendo com essas fórmulas de acordo com que o sistema, o enunciado te peça. Bom, então, se você sabe que o campo é igual a U sobre D, coloca aqui, ó. Então, o campo é vetorial, né? Então, a força elétrica não é a carga multiplicado pelo campo. Então, a força elétrica de um campo uniforme é a carga multiplicado por U dividido por D. Então, toda vez que você quiser uma força, a força elétrica, a Fel, você dentro de um campo elétrico uniforme, você precisa saber a distância e a voltagem. E se você souber a carguinha, você tem a força. Por exemplo, aqui, ó, nesse exato momento aqui, qual seria a força elétrica aqui? A força elétrica aí, ó, seria a carga, que é 2, multiplicado por o U, que é menos 30, dividido pela distância, que seria 30. Então a força seria 2
newtons, ok? Então, toda vez que você diminui a energia cinética, toda vez que você diminui a energia potencial elétrica, ou melhor, toda vez que você diminui a energia potencial de um sistema, você necessariamente tem que aumentar a sua energia cinética. Por quê? Porque a energia mecânica sempre vai ser constante. Portanto, a energia mecânica, a energia mecânica é constante. Portanto, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Portanto, a energia cinética mais a energia potencial inicial é igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Então, se você diminui a energia potencial, você tem que necessariamente aumentar a energia cinética para manter esse sistema constante. Portanto, se você saindo daqui para cá, você diminui a energia potencial, mas você aumenta a energia cinética. Aqui vai ter em C, a energia cinética de C é muito maior que a energia cinética de B. E quando você aumenta a energia potencial, se você aumenta a energia potencial, você tem que diminuir a energia cinética. Portanto, se você pega uma carga positiva e aproxima ela de um maior potencial elétrico, você diminui sua energia cinética, deixando ela quase parada. Aqui você vai ter que usar muita força, quando você soltar ela ganha energia cinética. Portanto, se você pegar uma carga positiva e jogar ela para cá, para aumentar a energia potencial, você vai ter que realizar trabalho, sempre, ok? Por isso que lá na eletrodinâmica, a gente vai ter que fornecer trabalho para que a carga saia de um menor potencial elétrico para um maior potencial elétrico, para o sistema continuar ocorrendo. Então, estudado tudo isso, a gente consegue colocar então o trabalho da força seria a carga multiplicada por L multiplicado por E. Então o que seria o E? Eu vou apagar isso aqui tudo, só essa parte aqui. Então, vamos falar aqui do trabalho da força conservativa elétrica. Trabalho da força conservativa elétrica. Você tem um trabalho, por exemplo, de A para C, seria justamente a força elétrica multiplicado pela distância multiplicado pelo cosseno de θ, como a gente colocou ali. Então, o trabalho de A para C seria a carga vezes o campo multiplicado pela distância multiplicado pelo cosseno de zero, que é 1. Então, o trabalho de A para C seria a carga multiplicado pelo campo multiplicado pela distância. Mas olha o que eu tenho aqui, se você multiplicar o campo pela distância, vai dar U. Então, o trabalho da força elétrica de A para C vai ser a carga multiplicado por U. Então, toda vez que você tiver uma carga e uma diferença de potencial, você vai ter um trabalho. Então, o trabalho, se eu tiver aqui, dois campinhos, positivo, negativo, e aqui tiver um campo elétrico, qualquer U que você tiver, portanto, a diferença de potencial inicial, final, aqui seria justamente o U. Então, se você sair daqui para cá, de A para C, vai ter uma diferença potencial, então vai ter um trabalho resultante. Você sabe que o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho resultante vai ser Q vezes U, vai ser igual à variação da energia cinética.
Então, a carga vezes a diferença de potencial vai ser igual a massa vezes a velocidade inicial dividido por 2, menos a massa final. A massa Então, aqui, ó, o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Então, se você está diminuindo a energia potencial, você está ganhando energia cinética. Por quê? Porque você está tendo um trabalho resultante. Se você tem um trabalho resultante, vai ser igual à variação da energia cinética. Ok? Vamos agora para um exercício que alguns vestibulares perguntam, que seria o seguinte. Vou apagar isso aqui. E ele fala assim: tem uma carga dentro de um campo elétrico, seria um campo elétrico. Não, aqui é positivo e aqui seria negativo. E essa carga aqui é positiva. Se ela é positiva, ela está sofrendo uma força de atração e uma força de repulsão. Ok, então seria a força aqui, ó, seria justamente a força seria igual a carga multiplicada pelo campo. Ok, e ele fala que essa carga ela fica em equilíbrio. Quando ela está em equilíbrio, ela está parada, portanto ela não está em movimento. E aqui ela tem um peso. Então a força elétrica seria igual ao peso. O que é a força elétrica? A força elétrica é a carga multiplicada pelo campo dividido pela massa vezes G, que é a gravidade. O que é o campo para um potencial elétrico constante? O campo vai ser exatamente o potencial elétrico, a diferença de potencial, ó. Então a carga seria igual, multiplicado a diferença de potencial dividido pela distância, que vai ser igual a massa vezes G. Aí ele pergunta qual seria a massa, por exemplo. A massa desse corpo seria justamente a carga desse corpo multiplicado pela diferença de potencial dividido pela distância multiplicado pela gravidade, ok? Isso seria a massa. Ou ele pode perguntar qual seria o campo. O campo, ou melhor, a diferença de potencial. Qual seria a diferença de potencial? A diferença de potencial seria a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela distância que ele está do maior potencial elétrico, dividido